Hoje, 7 de setembro de 2017, Japão. São 22 horas e 2 minutos. Estamos começando com mais um Shaolin Japan News. Um novo quadro que eu estou tentando trazer aí para vocês experimentalmente. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver quantas vezes eu posso postar um vídeo desse por semana e vamos trazer as principais notícias do Japão. Bom, hoje as principais notícias são que premier japonês e presidente russo realizam um encontro de cúpula. Coreia do Sul realiza exercícios que simulam defesa de ilha contra a invasão da Coreia do Norte. Rússia acolhe de bom grado programas de cooperação econômica bilateral com o Japão. ONU diz que o governo da Síria empregou gás sarin na região do país controlada por rebeldes. Japão mantém avaliação positiva de economia mesmo com queda de índices. Myanmar continua a sofrer críticas quanto à minoria muçulmana. O premier japonês Shinzo Abe e o presidente russo Vladimir Putin terminaram seu encontro da cúpula no extremo leste da Rússia. Acredita-se que os dois líderes discutiram como responder ao último teste nuclear da Coreia do Norte. O encontro realizado na quinta-feira de uma universidade da ilha de Ruski. Durante a reunião, que foi realizada na quinta-feira, o presidente Vladimir Putin declarou que a Rússia tem estado em contato com o Japão constantemente. Além disso, afirmou que tem ocorrido uma promoção das relações entre os governos e empresas dos dois países. Por fim, o presidente disse que a cooperação bilateral está se expandindo em ampla região do extremo leste. Bom lembrar que a televisão japonesa também mostrou várias imagens do Vladimir Putin olhando o primeiro-ministro Shinzo Abe com aquele ligeiro olhar 43. A Coreia do Sul realizou exercícios que simulam defesa da ilha contra a invasão da Coreia do Norte. O Corpo de Fuzileiros Navais, segundo autoridades sul-coreanas, os fuzileiros navais realizaram os exercícios na terça e na quinta-feira, na ilha Baekgyeong, nas águas do largo da costa oeste da Península Coreana. As Forças Armadas da Coreia do Sul planejam ainda uma manobra de defesa similar da ilha de Yongkipyong, também localizada nas proximidades da ilha da demarcação do Mar Amarelo. Em agosto, as forças especiais norte-coreanas realizaram um treinamento em que era simulada a ocupação de diversas regiões da Coreia do Sul, inclusive a ilha Yeonpyeong. Em 2010, a Coreia do Norte bombardeou a ilha. Rússia acolhe com bom grado programas de cooperação econômica bilateral com o Japão. Funcionários governamentais da Rússia acolheram de bom grado a diversificada cooperação econômica com o Japão, com base em um programa proposto por Tóquio no ano passado. Na quinta-feira, ambos os países se reuniram em Vladivostok, no extremo leste da Rússia, como parte do Fórum Econômico do Oriente. Mais de 50 funcionários do governo estão presentes ao encontro, incluindo o primeiro-ministro japonês. O ministro russo de Desenvolvimento Econômico, Maxim Oreshkin, afirmou que durante o fórum as duas nações vão assinar mais de 40 documentos, tendo como base o programa de 8 pontos. Segundo Oreshkin, projetos de cooperação econômica bilateral abrangem uma ampla gama de setores, como, por exemplo, cuidados de saúde e desenvolvimento urbano. Já o primeiro vice-premier, Igor Shuvalov, declarou que, pela primeira vez, o Japão manifestou interesse em promover relações bilaterais sem ligar para o assunto a uma alta questão política, como a assinatura de um tratado de paz bilateral. Ele sugeriu que ambos os países deveriam promover a cooperação econômica visando estreitar a confiança mútua ao mesmo tempo que negociam as questões das 4 ilhas controladas pela Rússia e reivindicadas pelo Japão desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU diz que o governo da Síria empregou gás sarin em região do país controlada por rebeldes. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas concluiu que meses atrás, forças do governo da Síria empregaram o altamente tóxico gás sarin em uma região controlada por rebeldes. Acredita-se que o ataque com uma arma química ocorrido em uma cidade da província de Idlib em abril matou mais de 80 pessoas e feriu quase 300. O governo do presidente Bashar al-Assad e a Rússia, que fornece apoio militar ao regime sírio, negaram qualquer tipo de envolvimento na investida. No entanto, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o governo de Assad e
lançou um ataque punitivo contra uma instalação militar síria. Um relatório de comissão de inquérito da ONU sobre a Síria, emitido na quarta-feira, diz que um avião militar do governo sírio lançou sarin sobre a cidade. Diz que a conclusão é baseada em uma entrevista com funcionários hospitalares e análises de fotos de satélites. Há 3 anos, o governo de Assad afirmou que desmantelou todas as suas armas químicas sob a vigilância das Nações Unidas. Japão mantém avaliação positiva da economia, mesmo com queda de índice. O índice referencial sobre o estado da economia do Japão, divulgado nesta quinta-feira, apresenta a primeira queda em 2 meses. O escritório do gabinete do Japão informa que, em julho, o índice coincidente foi de 115,6 pontos, com queda de 1,2 pontos em relação ao mês anterior. O índice estipula ampla variedade de dados, como produção de empresas, emprego e consumo. Autoridades afirmam que a queda resulta principalmente nas vendas fracas de veículos e de menor crescimento nos embarques de maquinários de fabricação de semicondutores para países da Ásia. O índice direcionador, uma projeção do desenvolvimento econômico para meses subsequentes, foi de 105 pontos, com baixa de 0,7 pontos, a primeira em 3 meses. As autoridades atribuem a queda ao aumento dos estoques de produtos siderúrgicos e uma desaceleração na construção de novas moradias. Elas mantêm, porém, a avaliação de que a economia japonesa apresenta melhora, com o argumento de que os índices permanecem elevados. Mianmar continua a sofrer críticas quanto à minoria muçulmana. Mianmar enfrenta contínuas críticas por causa da violência que está forçando a minoria muçulmana a fugir do país. Na quarta-feira, o governo de Mianmar revelou comentários feitos pela sua conselheira de Estado, Aung San Suu Kyi, durante uma conversa telefônica com o presidente turco, Erdogan. Ele teria dito que o governo sabe bem o que significa ter seus direitos humanos negados, se comprometendo a garantir que todas as pessoas no país tenham a proteção de seus direitos garantidas. O líder de fato de Mianmar também expressou preocupação quanto ao que chama de notícias falsas com fotos e filmagens de rohingyas que têm circulado na internet. Ela afirmou que a falta de informação está aumentando as tensões. Trata-se da primeira vez que são publicados comentários da conselheira Aung San Suu Kyi sobre a questão. As notícias foram fornecidas pela NHK. Trump diz que Estados Unidos não irão mais tolerar ações da Coreia do Norte. Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira que os Estados Unidos não irão mais tolerar ações da Coreia do Norte, mas disse que o uso de força militar contra Pyongyang não será sua primeira escolha. Em uma série de ligações com líderes mundiais, dias após o 6º e mais poderoso teste nuclear da Coreia do Norte, Trump e o presidente da China, Xi Jinping, se comprometeram em tomar mais ações com o objetivo de alcançar a desnuclearização da Península Coreana, informou a Casa Branca. O presidente Xi Jinping gostaria de fazer algo. Iremos ver se ele pode ou não fazer, mas nós não iremos mais tolerar o que está acontecendo com a Coreia do Norte, disse Trump a repórteres, embora não tenha dado mais detalhes. Eu acredito que o presidente Xi Jinping concorda comigo 100%, acrescentou. Perguntando se está considerando uma resposta militar à Coreia do Norte, Trump disse: certamente esta não será a nossa primeira escolha, mas vamos ver o que acontece. Xi Jinping tem sofrido pressão de Trump para fazer mais para ajudar a conter os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, disse o presidente norte-americano durante a conversa telefônica de 45 minutos, que a questão norte-coreana deve ser resolvida através de diálogo e consultas. O foco em negociação com a China, principalmente sendo ela a principal parceira da Coreia do Norte, contrastou com as informações de Trump durante os últimos dias de que agora não é hora para conversas com a Coreia do Norte, enquanto ao invés disso pressionava por maior pressão internacional sobre Pyongyang. Os Estados Unidos e Coreia do Sul pediram para a Organização das Nações Unidas considerar duras sanções contra a Coreia do Norte após teste nuclear no domingo, que Pyongyang disse ter sido uma avançada bomba de hidrogênio.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, insistiu nesta quarta-feira que resolver a crise nuclear norte-coreana é impossível, somente com sanções e pressões. Putin se encontrou com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, às margens de uma cúpula econômica na cidade oriental russa de Vladivostok, em meio à crescente preocupação internacional de que a Coreia do Norte planeja mais testes de armas, incluindo possivelmente um lançamento de míssil de longa distância antes de uma celebração no fim de semana. Putin ecoou outros líderes mundiais em denúncias ao teste de bomba nuclear mais recentes da Coreia do Norte, no domingo, dizendo que a Rússia não recebeu seu status nuclear. O programa nuclear de mísseis de Pyongyang é uma rude violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, prejudica o regime de não proliferação e cria uma ameaça à segurança do Nordeste da Ásia, disse Putin durante a entrevista coletiva. Ao mesmo tempo, é claro que é impossível resolver um problema da Península Coreana somente com sanções e pressão, acrescentou. Nenhum progresso pode ser feito sem ferramentas políticas e diplomáticas, disse Putin. Brasileiro com vício vencido é denunciado pela esposa após ser agredido em Mie. Um brasileiro de 33 anos foi preso em Iga, cidade de Iga, em Mie, na quarta-feira, dia 6, por estar residindo no Japão com um visto de permanência vencido, informou o jornal local online Unet. Foi a própria esposa do brasileiro Adriano Massal quem fez a denúncia para a polícia através do número de denúncia 110. Ela alegou que foi agredida pelo marido. O brasileiro veio ao Japão em junho de 2006 e desde então residia na província de Mie. O visto venceu em 6 de junho deste ano, há 3 meses. Setoyama disse à polícia que sabia que o visto estava vencido e alegou que não tinha dinheiro para pagar as despesas de renovação. O jornal não informou a nacionalidade da esposa. Essas notícias foram da Alternativa. Disney anuncia evento TDR Halloween. Tóquio. A partir do dia 8 começa o evento de Halloween na Tokyo Disneylandia Resort. O evento foi lançado hoje à imprensa, junto às comemorações do 20º aniversário deste ano. Na manhã do dia 7, mais de 500 pessoas vestidas de Mickey e Minnie se reuniram no evento de lançamento e dançaram junto com os personagens Mickey e Minnie. No famoso desfile de alegorias, Mickey Mouse e fantasias alegraram os visitantes. Todos dançaram ao som de uma música de desfile. Notícia fonte IPC, que são notícias da Coreia do Norte, onde a mídia estatal coreana divulga que as sanções impostas pelos Estados Unidos, ou os Estados Unidos pediu para a ONU para que impusesse contra a Coreia do Norte, provavelmente não vão ser muito bem aceita pelos países que fazem negócio com a Coreia do Norte. Portanto, a Coreia do Norte não está preocupada e ontem mais de 100 mil pessoas se reuniram com o presidente Kim Jong-un para comemorar o sucesso da bomba de hidrogênio. Os chineses dizem que querem ajudar, porém vão cooperar de uma maneira estreita com cada uma das partes, de forma objetiva, justa e responsável. O que os Estados Unidos está pedindo é que nenhum país compre ou venda praticamente nada para a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte também pode até tentar vender, porém não vai ter compradores. A ideia também é sancionar os compradores de produtos norte-coreanos. Bom, essas foram as notícias. A última notícia foi dada para a TBS News. E para finalizar aqui, vamos a última notícia. A Coreia do Norte pode lançar míssil intercontinental no sábado, diz o primeiro-ministro sul-coreano. A Coreia do Sul diz que espera outro lançamento de ICBM norte-coreano no sábado, dia 9, enquanto o país isolado marca o aniversário de sua fundação. A Coreia do Sul diz que espera outro lançamento de míssil balístico intercontinental norte-coreano no sábado, dia 9, enquanto o país isolado marca o aniversário de sua fundação. A situação é muito grave. Parece que não há muito tempo sobrando antes da Coreia do Norte lançar seu armamento nuclear completo, disse o primeiro-ministro sul-coreano Lee Kak-yong em uma reunião com os ministros de defesa em Seul, realizada na quinta-feira, dia 7. Uma medida especial é urgente e necessária para deter a irresponsabilidade da Coreia do Norte, disse ele. Lançadores de mísseis intercontinentais adicionais da Coreia do Sul. Na manhã de hoje, as partes finais de um controverso sistema de defesa de mísseis americanos chegou a uma base da Coreia do Sul, enquanto centenas de manifestantes se aglomeraram na área em meio à forte presença da polícia. Esses manifestantes são contra o sistema, pois acreditam que sua presença poderia levar a problemas ambientais e de saúde. Manifestantes foram para cima da polícia enquanto tentavam bloquear a estrada onde as forças da Coreia do Sul, um comando subunificado dos Estados Unidos, estava transportando 4 lançadores de mísseis interceptadores THAAD
adicionais a uma base de Seongju, a cerca de 300 km ao sul de Seul. 2 lançadores estão em operação desde maio. Essa implantação foi temporariamente concluída na quinta-feira, disse um porta-voz para o ministro de Defesa sul-coreano, salientando que era necessário conter a crescente ameaça da Coreia do Norte. Hora de aumentar ainda mais as sanções e pressões contra a Coreia do Norte, ao invés de buscar diálogo. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, na manhã desta quinta-feira em Vladivostok, Rússia, onde ele estava participando do Fórum Econômico do Leste, hospedado pelo presidente russo Vladimir Putin. Após a reunião, Abe e Moon emitiram uma declaração dizendo que agora é hora de aumentar ainda mais as sanções e pressão contra o Norte, o máximo possível, ao invés de buscar diálogo, de acordo com o porta-voz de Moon, Yoon Yong-chan. Os dois líderes sentiram que o envolvimento chinês e russo era primordial e concordaram em trabalhar para o objetivo, disse Yoon. Abe se encontraria com Putin separadamente no final da tarde de hoje. Essas foram as principais notícias que estão correndo no Japão. Essa última notícia, a informação foi Portal Mie. Bem, por hoje eu fico por aqui e nos vemos no próximo Shaolin Japan News. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.